Fala, turma! Mais uma aula de Química com o professor JP. Tudo tranquilo daí com vocês? Hoje eu trago um conteúdo interessante para vocês da terceira série, do ensino médio, do Instituto Presbiteriano Araguaia, da cidade de Gurupi, Tocantins, sobre funções nitrogenadas. Lembram que nós já tivemos a primeira aula sobre aminas, a segunda, amidas, e a terceira função que nós vamos apresentar aqui hoje na aula para vocês são os nitrocompostos, né? Ou nitrocomposto, como você queira pronunciar aí. Então, os nitrocompostos são compostos de origem orgânica de grande importância na nossa sociedade, tanto para o lado de fertilizantes, ao lado de explosivos, ao lado também de cosméticos, tem a sua importância dentro desses compostos aí que a gente faz uso no nosso dia a dia. Principalmente a parte que trata de explosivos, corantes. Então, tem uma importância muito grande, tá? Contextualizando aqui um pouco para vocês. Então, a princípio, diz o seguinte: os nitrocompostos derivam do ácido nítrico. Olha aqui, pessoal, o ácido nítrico. Então, é um ácido de origem inorgânica. Não é um ácido orgânico, tudo bem? Aí, o que é que ele diz? Que o nitrocomposto derivam do ácido nítrico. Aí, eu tenho a fórmula aqui molecular do ácido nítrico, que é o HNO3. O que é que vai acontecer nessa molécula aqui? Eu vou apresentar para vocês. Vai ter a saída da sua hidroxila. Essa hidroxila de quem? Do ácido nítrico, né, pessoal? Então, essa hidroxila aqui, ela está relacionada na fórmula estrutural ou eletrônica, vai ser a retirada da hidroxila do ácido nítrico para originar o grupo característico do nitrocomposto, que é um grupinho conhecido como NO2. Ligação livre, que vai estar ligando a uma outra parte, né, de compostos orgânicos, como diz a regra para vocês, para a entrada de um grupo orgânico. Tudo bem? Aí eu vou apresentar a fórmula do ácido nítrico, como vai ser a saída dessa hidroxila nessas estruturas aqui de Lewis. Depois eu faço a estrutural também, a partir da eletrônica, que vocês estão vendo no quadro. E aí vai originar um grupo que caracteriza o nitrocomposto. Olha o nome, nitro. Então tem que ter o quê? Nitrogênio. E qual é o grupo que representa, que identifica esta função orgânica nitrogenada? Olha aqui, pessoal, é o NO2. Originado a partir da saída da hidroxila do ácido nítrico. Vamos apresentar aqui a estrutura para vocês do ácido nítrico. Antes da gente começar a entrar na parte de nomenclatura e suas propriedades relacionadas à parte física e química. Olha só aqui. Eu tenho o ácido nítrico, beleza? Então, vamos pegar o elemento central. Então, quando a gente vai montar a estrutura eletrônica ou a estrutural, eu vou olhar para o composto que eu tenho, que é esse ácido inorgânico, entre outros compostos, e vou sempre partir do átomo central. E em volta eu coloco os outros, né, átomos da sua molécula. Veja só o que vai acontecer. Coloquei o nitrogênio. Está aqui o átomo de nitrogênio. Central. Quantos oxigênio em volta do nitrogênio? 3. 1, 2, 3. Coloquei os 3 átomos de oxigênio em volta do átomo de nitrogênio. E quem é que sobrou agora? O hidrogênio. O hidrogênio, ele liga preferencialmente ao oxigênio, devido à sua eletronegatividade, por ser mais eletronegativo. Então, o oxigênio, ele vai puxar, né, roubar, vai atrair o elétron do hidrogênio, deixando o hidrogênio mais afastado do oxigênio.
o elétron do hidrogênio mais afastado, tá? Indo mais para a nuvem eletrônica do oxigênio. É o que acontece aqui, correto? Devido ao oxigênio ter uma eletronegatividade maior. O que é eletronegatividade? Uma tendência que os átomos têm de atrair os seus elétrons, né? Ganhar elétron para se estabilizar com 8 elétrons, na maioria dos casos. Tudo bem? Aí aqui, pessoal, eu coloquei o nitrogênio no centro e 3 átomos de oxigênio ao seu redor, e o hidrogênio ele vai para qualquer um átomo do oxigênio, fazer uma ligação covalente. É bom conhecer também agora os grupos da tabela periódica, porque em aulas anteriores eu mostrava para vocês que o número dos grupos, né, o número dos grupos ou as famílias, elas indicam a quantidade de elétrons que tem na camada de valência ao fazer a configuração eletrônica. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O nitrogênio, ele pertence a um grupo ou uma família 5A. Então, ele tem que ter quantos elétrons na camada de valência? 5. Olha só, símbolos. 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei símbolos quaisquer em torno da eletrosfera aqui do nosso nitrogênio. Isso está na camada de valência. O oxigênio, vou puxar uma setinha aqui, ele pertence à família do calcogênio, ou família 6A. Significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para 8, precisa estabilizar com 2. Tudo bem? Tem que fazer quantas ligações? 2. O nitrogênio, ele pertence à família de nome nitrogênio. Se ele é da família 5A, ele precisa fazer quantas ligações? 3, para estabilizar com a teoria do octeto. A maioria dos átomos adquire estabilidade com 8 elétrons na sua camada final, na sua camada de valência. O hidrogênio, ele pertence, né, ao grupo 1A. Metais alcalinos. Sabemos que o hidrogênio não é um metal, mas está lá por afinidade, por ter um elétron na sua camada de valência. Primeira e última camada, claro, né? O hidrogênio tem um elétron. E os demais são metais. Então, ele está lá por esta afinidade. Mas tabelas mais modernas estão apresentando o hidrogênio indo a caminho da família do 7A, por ele ter uma afinidade de formar ácidos, né, com aqueles outros elementos dos halogênios, da família 7A. Então, galera, se o hidrogênio tem 1, ele precisa fazer mais uma ligação para se estabilizar com quantos elétrons? 2. Então, ele é um caso que não atinge estabilidade com 8. É uma exceção, tá? Então, uma redução dessa teoria do octeto. Enquanto outros ganham acima de 8 também e se estabilizam nas suas ligações. É uma expansão dessa teoria do octeto. Tudo jóia? Mas a maioria estabilizam com 8 elétrons. O hidrogênio, ele busca uma semelhança ao gás hélio. Por quê? A família dos gases nobres. O hélio, meu amigão, ele tem quantos elétrons? 2. E os demais, na ordem lá dos gases nobres? Na sua camada de valência tem quanto? 8. Os demais têm que pedir permissão para os gases nobres fazer as suas ligações químicas, né? Nessa interatividade aqui com vocês. Bacana? Então, vamos fazer as ligações covalentes? Não tem nenhum metal aqui, ó. Se tivesse metal, nós poderíamos estar tendo uma ligação do tipo iônica. Mas como só tem ametais, significa que a ligação ela é covalente ou molecular. Então, vai ter pares eletrônicos. O hidrogênio, ele faz uma ligação. Olha lá. O hidrogênio já passa a ter quantos elétrons? 2. O oxigênio aqui, ó, tem 6. Com um que ele puxa do hidrogênio, né? Esse elétron aqui do hidrogênio, ele chega aqui para perto, ó. Tá? Porque o oxigênio, ele atrai esse elétron. E aí ele passa a ter 7. Significa que precisa fazer mais uma para adquirir 8 elétrons. E ele vai fazendo com quem? Com o nitrogênio aqui, pessoal, ó. Significa que o oxigênio agora já está estável. Com quanto? 8 elétrons. O nitrogênio
ele tinha seus 5 elétrons na camada de valência. Ao compartilhar um elétron com seu oxigênio vizinho, ele passa já a ter o quê? 6. Precisa fazer mais quanta para 8? Mais 2. Seguem fazendo ligações covalentes na formação de pares eletrônicos, compartilhando seus elétrons. Aqui ninguém dá, aqui ninguém recebe, né? Tipo ligação iônica é uma transferência de elétrons. Aqui não, há um compartilhamento do par de elétrons. Tudo bem? Aqui, continuando então. Mais um par de elétrons ligado aqui. O nitrogênio já passa a ter seus 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Com esse aqui que compartilha faz 6. Com mais esse aqui vai dar 7. E aí, o que é que acontece? Liga mais uma vez e o nitrogênio passa a ter 8 elétrons nessas ligações aqui covalentes. Então, o nitrogênio fez 3 ligações. Só que o nosso querido oxigênio lá em cima, ele está precisando de quanto? 2. E o nitrogênio, que é o átomo central, por isso que eu sempre vou partir do átomo central, é nele que vai ter sobra de pares de elétrons não ligantes. Então, eu tenho um par de elétrons não ligantes. E o oxigênio é um receptor. Ele está com quanto? 6. Precisa de quanto? 2. Então, aqui surge aquele caso da ligação coordenada, em que o átomo, que já tem sua estabilidade com 8 elétrons, ele pode compartilhar 2 elétrons de uma vez só. Fazendo isso aqui, pessoal, ó. Circula os 2 elétrons de uma vez só e leva para o receptor que tem seus 6 elétrons à espera de 2 elétrons. Mais uma vez, eu repito para vocês, isso aqui é uma demonstração de como chegar ao grupo NO2. Tudo bem? Então, o nitrogênio, ele já tinha adquirido sua estabilidade com 8 elétrons, compartilhando 3 elétrons com átomos de oxigênio, certo? Só que nele sobrou um par de elétrons não ligantes. Só que, logo acima aqui, você vê o oxigênio com 6. E não está ligado ao nitrogênio. Precisa ligar. Só que o nitrogênio é o átomo central que já está estabilizado com 8 elétrons. Então, ele pode emprestar, ele pode compartilhar seus 2 elétrons que sobraram com aquele outro coitado que está com 6 elétrons. E aquele que está com 6 elétrons está pedindo 2 do nitrogênio para adquirir estabilidade com 8, amigão. Tudo beleza? Então, aqui, ó, aconteceu aquela velha ligação de nome dativa. Ligação coordenada do tipo dativa. Aquela ligação em que o cara já está estabilizado. Então, ele pega seus 2 elétrons e compartilha com o outro que tem 6. Quando essa ligação ocorrer, significa que o que vai receber tem que estar com quanto lá, amigão? 6 elétrons. E aí vai 2 de uma vez só no malote. Quando chega 2 lá na eletrosfera, ele fica com 8. Não é uma transferência, é um compartilhamento. Então, esses elétrons, eles vão para a eletrosfera do oxigênio, voltam para a eletrosfera também do nitrogênio. O elétron do oxigênio vai para a eletrosfera também do nitrogênio. E depois volta, fica fazendo aquele compartilhamento de elétrons, porque todos são ametais e o hidrogênio é um gás. Né? Aqui são ametais. O hidrogênio é um gás. Eu tenho nitrogênio, é um gás. O oxigênio é um gás. Então, eu tenho aqui ametais. Tudo bem? Que estão se ligando com o átomo de hidrogênio. Com isso, eu tenho uma ligação covalente. Agora, olha o que é que vai acontecer. Esse grupo aqui, fazendo a estrutura, deixa eu apagar aqui em cima para ficar uma visão mais tranquila. Vamos fazer a fórmula estrutural. Vamos fazer a fórmula estrutural. Ó, como é que tinha ficado?
Olha lá. Essa é a fórmula estrutural do ácido nítrico. O que é que nós temos aqui? A fórmula estrutural. Quando eu tenho pontinhos, símbolos, eu tenho uma fórmula eletrônica. Quando eu represento os pares de elétrons por umas ligações simples, duplas ou triplas, eu passo a ter uma fórmula estrutural. Ok? Então, aqui, ó, um par de elétrons, um traço. Então, você vai lá e faz um traço. Outro par de elétrons, eu tiro aqui e mostro o traço visível para vocês. Com esse oxigênio, tem quantos pares formados? 2. Então, o nitrogênio aqui, ele faz 2 ligações com o oxigênio. E lá em cima, a maneira como a gente representa a ligação dativa, uma simples seta. E mostra uma ligação dativa. E se deixa assim, aí você ia ver que o oxigênio tem uma carga negativa e o nitrogênio ficava carregado positivamente. Porque o nitrogênio faz quantas ligações? 3. Aí, neste caso, você está vendo 1, 2, 3, 4. Então, tem um elétron a mais para ele. E o oxigênio fica negativo porque ele está deficiente de elétron. No caso, ele está precisando de um elétron. Né? Uma fórmula também diferente de você estar representando essa estrutura. Certo? Mas se você representar aqui por uma setinha, você tira a carga negativa e tira a carga positiva. Mostra que o nitrogênio fez suas 3 ligações e o oxigênio está recebendo 2 elétrons do nitrogênio por um processo de compartilhamento de elétrons. Então, você tem a forma estrutural. A saída da hidroxila. Olha a hidroxila aqui, pessoal. Então, ela vai ter que sair conforme a regra lá do conceito de nitrocomposto. Então, deriva do ácido nítrico, o nitrocomposto, pela sua retirada da hidroxila, originando o grupo NO2. Olha o que é que vai restar. N, sobrou N. Oxigênio, quantos? 2. E essa ligação livre. O que é que eu tenho aqui? Um grupo chamado nitro. Tudo jóia? Então, o grupo nitro, ele é originado, né? Ele é obtido a partir do ácido nítrico. Mostrei a fórmula eletrônica. Posso tirar aqui também a hidroxila e vai ficar NO2. Tá? Tirei a hidroxila. A hidroxila nós conhecemos que é a junção do O com H. Você tira ela e fica o grupo do nitro composto. NO2, que vai se ligar a um outro composto, né, formando, assim, as estruturas dentro da função nitrocomposto. Joia, pessoal? Compreendeu aí? Essa aula inicial aqui foi explicando a estrutura do ácido nítrico, tanto na forma eletrônica quanto na forma estrutural, para você perceber a saída da hidroxila para originar o grupo do nitrocomposto, que é o NO2. Bacana? Agora vamos dar continuidade, já que nós conhecemos o grupo, o grupo funcional que caracteriza o nitrocomposto, você já passa agora a conhecer que é o NO2. Esse NO2, ele tem um nome de nitro. Grupo nitro. Por quê? Já fala a função nitro-composto. Então, ele vai se ligar a qualquer outro composto orgânico. Vejamos o primeiro. CH3NO2. Então, agora aqui a gente vai escrever a nomenclatura. Para escrever a nomenclatura, precisamos seguir regrinhas. E essas regrinhas diz o seguinte: escrevo primeiramente a palavra nitro,
nitro, seguido do hidrocarboneto. Seguido do hidrocarboneto. Seguido do hidrocarboneto ou outro grupo funcional. Como assim? Quando eu falo nitro, eu termino com hidrocarboneto, mas eu posso ter o nitro terminado com outro grupo que não seja também o hidrocarboneto, pode ser um fenol, entendeu? Pode ser outra função que não seja fenol, que não seja o hidrocarboneto, possa ser um ácido carboxílico, pode ser um amino, um amido, então vai ter vários outros grupos que vão estar ligados ao NO2, formando grandes estruturas ou pequenas e médias estruturas, tá? Aí segue essa nomenclatura aí. Por exemplo, ao primeiro composto, você vem e chama esse grupo de quê? Nitro. Nitro. Agora eu tenho o quê? O que é que eu tenho ali? Um hidrocarboneto. Qual o nome desse hidrocarboneto? Não é radical, tá, pessoal? Metil. Porque senão fica nitrometil. E a regra, segundo aí o PAC, é terminar com grupos, né, funcionais. Por isso que a regra lá diz que quando eu retiro a hidroxila, eu tenho um grupo de nome nitro que vai ligar a outro grupo orgânico. E esse grupo orgânico são os que eu estou aqui apresentando para vocês de uma maneira mais sucinta. Nitrometano. Por quê? Um carbono emete. Considerando ligações simples entre os hidrogênios e o carbono, ó, você tem aqui as ligações simples entre carbono e hidrogênio. Então, considerando essas ligações simples entre hidrogênio e carbono, o infixo ou natureza da ligação é AN. E como é hidrocarboneto, olha o que é que vai terminar, pessoal. Letra O. Então, qual é o nome dessa estrutura? Nitrometano. Beleza? Nitrometano é o nome da estrutura. Então, você escreve primeiro o nome nitro e termina com o grupo orgânico que está sendo presente ali para vocês. Neste caso, foi o hidrocarboneto. Agora, vamos entrando aqui para os vários exemplos de como proceder na nomenclatura para vocês. Não esqueçam, né, que sempre eu vou chamar o grupo nitro do NO2. E em seguida eu vejo o grupo orgânico que esteja ligado. Vamos ver esses dois exemplos aqui, pessoal. Olha lá. Vamos por partes. Vamos começar os exemplos, que a gente aprende fazendo nossos exercícios, treinando aqui como escrever nomenclatura e vice-versa, fazer as estruturas também. Olha só, o que é que você tem? O grupo. Qual o nome desse grupo? Nitro. Nitro. Você chamou ele de nitro. Agora, o que é que você tem aqui? Um hidrocarboneto. Se você tem um hidrocarboneto, já vai pensando, qual o prefixo que indica aqueles dois átomos de carbono ali? Não é o et? Ligações simples, não é o an? E termina com a letra O? Então, você tem o composto de nome nitroetano. E aí, pessoal, não está tranquilo? Montar essa nomenclatura? Então, muito parecido, né? Assim, o ritmo de fazer essas nomenclaturas, escrever essas nomenclaturas, fazer as estruturas, não é muito diferente dos outros grupos. O que você tem que pensar é o quê? Eu preciso saber radicais, preciso saber os prefixos, porque as estruturas, quando vier para mim, eu vou seguir um padrão de prefixo, infixo e o sufixo, tá? Porque aí eu identifico a função e sei qual o final que ela vai ter. E a parte de radicais
a gente tem que buscar aquela tabela de radicais para sempre estar fresquinho na nossa mente. Nitroetano. Pronto. Esse é o nome oficial, tá? Vamos para o de baixo. Eu chamo esse cara aqui de nitro. E o que foi que sobrou aqui, pessoal? Ó, essa parte aqui, ó, é um hidrocarboneto. Qual o nome desse hidrocarboneto? Fenil? Não pode, que é radical. Benzil? Não pode, é radical, que nem tem ele aí. Toluil? Estou só provocando, para você lembrar aqueles radicais arilas, né? Os aromáticos. Então, o que é que você tem aqui de hidrocarboneto, pessoal? O benzeno. Olha o nome da fera. Nitrobenzeno. Prontinho. É um composto aí, né? Tóxico, líquido, que tem a sua aplicabilidade no mercado, e a gente vai utilizando ele aí tanto para o lado corante, vamos utilizando para o lado de fertilizantes, né, explosivos, construir aquele TNT, que é o trinitrotolueno, daqui a pouquinho eu coloco, o trinitro glicerina, né, o trinitro glicerina, aí tem a numeração deles dentro do anel benzênico, tudo bem? Então, aqui, esses dois aqui, bacaninha, chuchuzinho, tchau. É isso aí, ó. Vamos ver mais exemplo. Quando aparece com outros ligantes, né? Outros radicais. E as estruturas podem aparecer um nitro ou mais nitro, né? Não necessariamente aparecer só um grupo NO2. Pode ter estrutura com 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos e assim por diante, tá? Desde que você lembre prefixo, quando você tem 2 é di, quando é 3 é tri, né? Quando são 4 você fala tetra e assim por diante. Então vamos lá. Carbono número 1. Se você analisar, vai ser esse. Por quê? É o carbono que está ligado ao grupo. Esse o carbono 2, esse o carbono 3. Poderia descer e esse ser o 3. Então, aqui você tem o carbono 1, porque esse é o 1, pessoal, porque está já bem ligado com o grupo NO2. Está na extremidade. O grupo está ligado ao carbono, já que é de partida 1. O próximo 2. Se eu descer, 3 também. Ou então eu sigo reto. Então, aqui eu tenho uma cadeia, ó. Eu tenho uma cadeia aqui, ó, principal, tá? Eu tenho uma cadeia principal que tem os grupos ligados a esta cadeia. 2 quem? Ó, 2. Qual é o nome desse radical? Agora sim. O que você tem fora a cadeia principal é radical. E todo radical vai ter um final il. Então, um átomo de carbono aqui que você está vendo é o metil. Esse carbono aqui, ó, metil. É um radical. E agora? Metil 2, metil. No carbono 1, você tem o grupo nitro. No carbono 1, você tem o grupo nitro. Ordem alfabética. Por isso que eu comecei com a letra N. N. MNO. Tá? E 3 carbonos na cadeia selecionada. Prefixo que indica 3, pró. Ligações simples. Terminou com a letra O de hidrocarboneto, propano. Veja só a nomenclatura. Tire suas dúvidas. 1, 2, 3. Aí vamos por parte. No segundo carbono para baixo, qual é o nome do radical? Metil. No carbono 1, qual é o nome do grupo lá? Nitro. E a cadeia selecionada tem quantos carbonos? 3. Então, digo próprio. Quais são as ligações? Essas ligações aqui, ó, são simples? São. Se elas são simples, qual é o infixo que eu utilizo? An. E o hidrocarboneto termina com a letra O. Fechou o nome, propano. Joinha? Vamos ver este. CH3. E aqui eu tenho NO2. E aí?
Olha o nome dessa estrutura. Você tem aqui um composto aromático, tem grupos para fora, que é o nitro e o metil, e segue a nomenclatura. Esse é o carbono número 1, esse vai ser o carbono 2. Professor, mas por que esse é o número 1? Querido, é onde está ligado ao NO2, como no caso de cima. Aquele é o carbono número 1, porque tem o NO2 já ligado nele, então é o ponto de partida. Dentro do benzeno, eu tenho o NO2 e o CH3, né? Ligado no benzeno, no caso. Então, quem é o grupo? NO2, que ele é a prioridade. O outro é o 2. Então, o que é que eu escrevo? 2 metil 1 nitro e está ligado em quem? No benzeno. Certo? Saiu aqui essa nomenclatura para vocês. Vamos por parte. 2 metil. Tudo bem. No 2 tem um metil. No 1 tem o grupo NO2, nitro. Que estrutura é essa que sobrou? É um hidrocarboneto. Essa estrutura que você circulou aqui, professor, é o benzeno. Então, nele estão ligados tanto o metil quanto o nitro. Bacana? E outro nome aí que pode estar surgindo? 1 e 2. A posição quem? Quando você falar a posição 1 e 2, você já lembra de quem? Orto, porque 1 e 3 é meta, 1 e 4 é para. Então, você tem que ter esse cuidado aí. Então, você tem orto. Não preciso repetir os números, porque senão fica muito redundante e não vai dar certo mesmo. E escrevo orto quem? Metil, nitro, só manter a ordem. Benzeno. Aí, o que é que foi? Que esse orto substitui as posições 1 e 2. Se eu escrevi a primeira chamando números, beleza, não preciso da ordem. Mas na segunda, por exemplo, aqui, eu escrevi a palavrinha orto, eu não preciso colocar o número 1 e 2 para vocês. Tá? Aí eu sigo escrevendo o nome dos radicais, né, dos grupos aqui, e o hidrocarboneto de cadeia principal. Mas se tivesse outro nome aqui, professor, ficaria o quê? Um nitro. Ficaria um nitro tolueno. Porque você tem um composto aqui também tolueno. Aí quem é o tolueno? Se você tirar o nitro aqui, ó, toda essa estrutura que você está vendo aí passa a ser o quê? Tolueno. Por isso que eu terminei com esse outro hidrocarboneto aqui. Uma cadeia, né, diferente do benzeno. Benzeno é simples, só ele. Agora, tolueno, eu tenho que ter o benzeno e o CH3 ligado em qualquer lugar. Eu considero tolueno. E quem está ligado no tolueno? O grupo nitro. Então, eu posso dizer nitro tolueno. Posso ter o nitro tolueno 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Então, precisa saber a numeração para você olhar nele lá e saber que aquela estrutura eu posso ter aqui, ó, 1 nitro. Porque sempre já vai ser o quê? O ponto de partida. Até é opcional, né? Você colocar 1, porque sempre ele vai ser o quê? O ponto de partida. Porque não vai ter ele no 2. Ele sempre vai estar no 1, 2 vai estar em outro carbono, o 3 vai estar em outro carbono, mas o ponto de partida dele é o carbono 1. Tudo jóia? Então, um nitro tolueno. Você passa a ter essa outra nomenclatura aí do nitro composto para esse composto aqui. Tudo jóia? Quando entra nos aromáticos, pessoal, começa a ter uma variedade de nomenclatura oficial e aquelas não oficiais. Ó. Quem é esse composto aí? É o tolueno. Acabei de mostrar para você. Então, esse cara aí, já vou até colocar aqui para você não confundir. Ele é o tolueno. Tudo jóia? Se você escreve ele assim, ele é o benzeno. Fica aí para você ter a diferença. Que é tolueno, toda essa estrutura, com CH3, e aqui não tem o CH3.
Só tem a figura geométrica lá, que é o benzeno. Queridos, agora é o seguinte. Aí eu venho e coloco o grupo, ó. NO2. NO2. E aqui, como a ligação no nitrogênio, se eu faço assim, ó, tá errado. Porque eu estou dizendo que a ligação está no átomo de quem? De oxigênio. Então eu tenho que virar. Eu tenho que escrever. Ó. O2N, correto? Aí você passa a ter esse grupo aí, ó, ligado ao nitrogênio, ao carbono do benzeno. Então, se eu tenho tolueno, essa estrutura aqui, ó, que estrutura é essa? Tolueno. Então, tem a cadeia principal, tolueno. Esse carbono é o 1, o 2, o 4, que aqui no 3 não tem nada, no 5 não tem nada, e aqui tem o 6. Então, vai ficar 2,4,6. São 3 grupos iguais, eu digo, que é o tri, nitro, tolueno. Por isso que eu chamei no início, para você lembrar quem é o tolueno. Então, ficou 2,4,6 trinitro. Porque no segundo carbono eu tenho NO2. No quarto eu tenho NO2. No sexto eu tenho NO2. Então, eu repito aqui os números, ó. 2, 4 e 6, tá? Aí eu escrevo o prefixo tri, porque são 3 grupos iguais. E o nome de cada um deles é nitro. Então, eu tenho trinitro. Se eu tenho trinitro, eu tenho que ter 3 números para indicar esses nitros, aonde eles estão ligados ao tolueno, tá? Então, está aí nessa sigla aí. Em outros termos aí, você vai encontrar assim, ó. T, o T, o N e o T. Uma bomba, né, pessoal? Trinitrotolueno. Então, você tem o quê? TNT. O T de trinitro, de tri, né? O N de nitro e o outro T de tolueno. Então, isso aqui é um explosivo. É uma dinamite, né? É dinamite. Então, você entra na parte, como nós havíamos falado no início da aula, sobre os explosivos. Então, um dos explosivos bastante utilizado, principalmente em extração de minério, né, nas jazidas, você acaba usando o TNT para poder destruir aquelas rochas, né? E fazer ela pó e dali retirar o óxido de ferro, o óxido, né? De outro metal, os óxidos. Depois fazer o beneficiamento para tirar o oxigênio e ficar o metal a uso específico. Então, você tem aqui um explosivo, TNT, de nome 2,4,6 trinitrotolueno. Certinho? Ficou dúvida? É você analisar a estrutura. Eu chamei ela de tolueno e os que estão ligados são nitros. Então, neste caso, o ponto de partida é o 1 aqui, onde está o CH3, que é o dirigente, né? E aí ele vai permitindo a entrada dos grupos NO2 nessas posições. Orto e na posição para. Porque aqui eu poderia substituir, ó, eu tenho a posição orto, tenho a posição para e tenho a posição orto lá. Aí, devido a essa complexidade, eu não uso, apenas escrevo 2,4,6 trinitro tolueno. Tudo jóia? É uma das estruturas bem colocada nos Enem, no Enem, nas questões vestibulares, sempre fala. Às vezes ele não fala o 2,4,6, ele fala TNT. O explosivo, TNT, parará, usado assim. Aí ele cria um contexto. Mas vocês sabem que o TNT é o trinitrotolueno. Trinitrotolueno. Aí quando você parte para montar a estrutura, é essa aí sim. É um grupo, né, aromático que contém os nitros. Mais outro aqui de trinitro.
E aí completo com hidrogênio. Olha aí. Você tem a cadeia principal e nela estão ligados os nitros. Quantos nitros? 3. Então já sei que vai ser trinitro. Trinitro. Quem é o carbono 1? Tanto faz, da esquerda ou da direita. Tá? Então aqui você vai ter esse carbono 1, esse é o 2 e esse é o 3. Agora, no carbono 1 tem o mesmo grupo. Lembra do trinitro tolueno? Então aqui eu também vou ter o trinitro. Então 1,2,3. Aí você vem e escreve trinitro. Agora, tolueno, não. Eu tenho 3 carbonos na cadeia principal. 3 carbonos na cadeia principal, buscando os prefixos, é próprio. Então, você tem trinitropropano. Olha o nome da estrutura que ficou aí para vocês. 1,2,3. Então, nesses carbonos tem o grupo nitro. Ligado em quem? A cadeia principal de nome propano. Em outras palavras, você tem trinitroglicerina. Trinitroglicerina. É um nome usual também, como você tem lá para o trinitrotolueno, né, que é o TNT. Então, aqui eu tenho trinitroglicerina, porque é derivado do álcool, né, do glicerol. Glicerol. Então, glicerina, glicerol, álcool. Então, aqui eu tinha isso aqui, ó, o álcool. Eu tinha um triol, tá, pessoal? Eu tinha um triol, porque aqui eu teria a função álcool, um triol. Aí saíram essas hidroxilas e entraram 3 grupos nitro. Então, aqui eu posso ter o nome ou propanotriol ou glicerol. Aqui eu tenho o nome para álcool, propanotriol. 1, 2, 3. Propanotriol. Então, o que é que aconteceu? O propano está aqui, ó. O propano está lá, porque são 3 carbonos. Aí, triol, por quê? São quantas hidroxilas aqui nesse caso? 3. Aí, tirando as hidroxilas, o que é que entrou no grupo? NO2, NO2, NO2. Aí virou o quê? Trinitro. Ao invés de ser triol, entrou o trinitropropano. E aí, de nome também, trinitroglicerina. Porque a glicerina, esse termo aqui, glicerina, significa o quê? O propano. E aí é um outro composto que a gente vai familiarizando aos poucos com essas nomenclaturas. Tudo bem? Então, sempre há uma derivação. Como é saída de hidroxila, entra o NO2. Então, por isso que recebeu o nome de glicerina, porque é um tipo de álcool que nós temos, que quando se liga aos ácidos carboxílicos, por desidratação, formam-se os ácidos graxos. Aí eu tenho lá os triglicerídeos. Aí por isso que já vem começando a formar os nomes de triglicerol, né? Triglicerídeos. Aí você tem essa gordura lá, tá? Aí já começa a formar esse composto aí, mais complexo, devido à reação que você vai ter entre ácido carboxílico e álcool. Desidrata, arranca uma molécula de água e forma-se um composto mais complexo, que forma os triglicerídeos. E na fórmula do triglicerídeo, a gente tem o propanotriol, que é um tipo de álcool que se liga a essas moléculas. Tudo jóia? Aos dos ácidos carboxílicos. Estamos quase finalizando o grupo do trinitrotolueno, a função trinitro, ó, nitrocomposto. E tem nas cadeias que são fechadas. Olha lá. Você chama esse grupo aqui de nitro. Se ele é o nitro, aí a cadeia fechada, qual é o prefixo para cadeias fechadas? Ciclo. E se tem 3 carbonos na cadeia fechada, você chama propano. 1, 2, 3. Esse é o carbono de partida, porque está ligado ao NO2.
Tudo bem, pessoal? E assim a gente vai escrevendo as estruturas e dando os nomes. E precisa, né? Ó, sempre a gente coloca nas extremidades. Vamos colocar esse aqui. Por onde você vai numerar, esquerda ou direita? A cadeia principal tem 5 carbonos. Agora você vai numerar pela esquerda. Por quê? O NO2 está mais próximo da nossa esquerda. Ó, seleciona a cadeia principal. Esse é o carbono 1, porque logo em seguida eu vou achar um grupo no segundo. E de lá para cá, se você fosse numerar, ó, 1, 2, e achar o primeiro grupo em qual carbono? 3. O que é que diz a regra? Menor caminho possível. Então, se é o menor caminho possível, eu vou pela esquerda do que pela direita. Tá, pessoal? Sempre assim. Então, 3, 4 e o carbono 5. E agora escrever o nome, né? O nome correto para essa estrutura. E que nome você está pensando aí? Eu tenho 2 grupos iguais. Vai ser tri ou vai ser di? Você vai dizer que vai ser um di, porque são 2 e não 3. Então, escrevendo. 2, quanto? 3, porque eles são iguais, ó. Eu tenho nitro e tenho nitro. Então, vai ficar dinitro. Dinitro. 5 carbono, prefixo de 5. Pente. Ligações simples. An. E termina com a letra O de hidrocarboneto. E aí, pessoal, ó, chuchuzinho, só paca, ouro, né? Matou ali, escreveu o nome tranquilo. Então, 2,3 de nitro pentano. E se vier assim, vamos escrever aqui uma nomenclatura. Aqui, ó. Para essa. Te lembrou lá o trinitolueno, não lembrou? Só que agora não é o trinitolueno. O que é que você deve estar pensando aí? Quem é essa substância aqui? Qual o nome dela? Ó. Se fosse o tolueno, aqui era o CH3. Como a gente mostrou que é o TNT, tá, pessoal? TNT. Agora não é o TNT. Ó, o que é que nós temos aqui? Preciso que vocês me identifiquem essa função presente aí, ó. Nós temos uma função chamada, ó, quem é, pessoal? Fenol. Então, aqui eu tenho o ponto de partida, 2, 4 e 6. Mesmo procedimento do tolueno. Vamos escrever 2,4,6. Trinitro. E aí eu escrevo quem? Trinitro quem? Fenol. Então, 2,4,6. Trinitro. O quê? Fenol. Lembra do fenol? Quando a hidroxila liga diretamente ao anel benzênico? Então, nessa ligação aqui, ó, diretamente aqui, você tem uma função chamada fenol. E quem estão ligados no fenol? O trinitro. No 2, no 4 e no número 6. Por quê? É um aromático e o fenol. Então, eu tenho letra T, tenho letra N e tenho a letra F. Então, eu tenho T, N, F. Com comparação ao TNT. Então, eu tenho trinitro, fenol. Lembra que eu disse que vai ser ligado a outro grupo orgânico? Esse grupo orgânico é o fenol. Os outros que nós estávamos escrevendo eram o tolueno, era o benzeno, era os hidrocarbonetos de um modo geral. Tá? Bastante exemplo, né, pessoal? CH3, CH, CH. Aqui vamos colocar o grupo do nitro. CH3 e CH3. Vamos
despedir desse exemplo do grupo dos nitrocompostos. Cadeia principal, tá aqui. É aquela que tem o número maior de átomos de carbono nela. Ponto. Agora, o segundo passo. Numerar pelo lado mais próximo do grupo funcional. Depois, insaturações, duplas ou triplas. E, por último, eu vou analisar radicais. Tudo bem? Vamos nessa. 1, 2, 3. Então, esse aqui é o carbono de número 3. De qualquer lado que você numerar. 1, 2, 3. Então, deu ponto médio. Segundo passo. Sobrou quem? Duplas ligações, dupla ligação, e sobrou um radical para desempatar. Quem tem maior prioridade? Tirando grupos. Sobrou as insaturações e o radical. Quem tem prioridade? Quem é? Insaturações. Muito bem. Agora eu vou numerar agora pelo lado mais próximo da dupla ligação, galera. Então, 1, 2. No segundo carbono eu tenho a dupla. Se eu vier pela direita, 1, 2, eu vou achar onde? A dupla vai estar em qual carbono? No terceiro. Perdão, quando eu mostrei os dois dele. Terceiro carbono. E você vindo pela esquerda, a dupla vai estar onde? No segundo. Qual que é a regra, galera? Menor caminho possível. Então, aqui você tem carbono 1, carbono 2, 3 já está lá, o 4 e o carbono 5. Então, você está tirando aqui o desempate. 3, eu tenho um grupo em NO2. Ponto. Tanto pela direita quanto pela esquerda. Sobraram ligações duplas, sobraram metil. Ou radical metil? Opa, isso, muito bem. A dupla ligação. Então, numere pela esquerda. Porque a dupla está no segundo. E se você viesse pela direita, estaria no terceiro. Menores caminhos possíveis. Então, vamos lá. Esse cara que sobrou aqui, você já sabe que o nome dele é metil. Esse aqui que sobrou, você também já sabe o nome dele. Nitro. E agora, escreva os números seguido desses radicais. Tá? Então, o que é que você vai ter? Ó, no terceiro, quem que vem primeiro? M. Depois, N. Então, ordem alfabética. Então, vamos lá. 4, metil, 3, nitro, seguindo a ordem de nomenclatura alfabética pela IUPAC, nitro. Quantos carbonos? 5. Qual o prefixo que indica 5? Pente. Opa, agora o que é que nós temos entre carbonos? Uma dupla ligação. E qual é o infixo para a dupla ligação? Qual é o infixo? Isso aqui, ó. Uma dupla ligação. Então, você tem um penteno. Acostumado só a falar pentano, metano, propano, aí cai uma dupla, você às vezes ignora. Opa, dá uma paradinha e veja qual é a natureza, a ligação a ser usada. Aonde está essa dupla ligação? Aonde está? No segundo carbono. Aí está aqui, ó. A dupla ligação está pós o segundo carbono. Olha ela lá. Então, por isso que eu tenho que chamar o número 2. Então, você tem ali penteno, 2. Esse número poderia estar aqui também, pessoal. 2. Tá? Penteno. Poderia colocar 2, penteno. É autor e vai ser colocado pente 2 N. Então, essas três maneiras aqui você vai escrever, escolher qual escrever, tá? E às vezes a gente está habituado a fazer só de uma maneira, quando vê no exercício lá, no livro, na questão, aí você fala, desse jeito eu não vi, não aprendi, parará. Então, já fique tranquilo, calma. Então, o número no meio da palavra, depois do prefixo, antes ou depois da cadeia principal selecionada. Pessoal, um abraço do professor JP. Façam a revisão de vocês. Se inscreva no meu canal, acione o sininho para receber todas as notificações. A cada dia eu posto uma aula diferente para vocês. Vão lá, curtir, compartilhem, deixem seus comentários.
aceite sugestões na aula para que a gente possa melhorar a cada dia mais. Um abraço, na verdade, abraços químicos do professor JP para todos vocês. Qualquer dúvida, estou ao seu dispor.